Nós vamos, eu quero também anunciar a criação, criou-se em 2015 um negócio chamado Núcleo Paissandu. Paissandu, evocando a rua onde o Tristão morava, lá no Flamengo. E esse grupo se propõe a divulgar a obra dele, a divulgar mais, estudar e publicar artigos e tal, promover isso, a memória do Tristão, da obra dele. Uma parte muito importante do acervo dele são as cartas que tem lá em Petrópolis, são armazenadas em Petrópolis. São 32 mil cartas que ele foi acumulando e, sabe, tem gente, Carlos Drummond de Andrade, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Getúlio Vargas, todos esses se comunicaram com ele. Toda a correspondência passiva está em Petrópolis. Lá no Centro Alceu, que fica na Rua Mosela. Além disso, quem tiver interesse, existe um site, que é fácil de lembrar, chamado alceumorosolima.com.br, onde tem justamente esse acervo todo, as 32 mil cartas. Você põe lá o nome de um correspondente, deixa eu ver se tem aqui do Drummond. Bota lá e aparecem todas as cartas ou não. Eu quero apresentar o Núcleo Paissandu, então. Alberto trata da parte administrativa, discute, quando há oportunidade, com o Ministério da Cultura para pegar certificados de Lei Rouanet. Nós conseguimos 2 vezes. A primeira bancou o de 2015, lá na Casa Rui Barbosa, no Rio. E depois nós conseguimos um segundo, mas no meio tempo o Ministério da Cultura andou 2 anos, sabe, assim, à deriva. Deixou de ser ministério, passou a ser secretaria e tal. Então nós perdemos muito tempo para obter a segunda aprovação do Ministério da Cultura para a Lei Rouanet. Então, quando a gente tentou usar esse certificado com os doadores, e era sobretudo Moreira Salles, lá com a CBBM, que tinha destinado seus impostos para o primeiro, já tinha outro compromisso. Então aí a gente criou na família um crowdfunding, e isso aí tivemos uma boa adesão e vai bancar essas despesas de palestrantes, viagens, hospedagem e tal. Então, o Leandro vai falar sobre Di Cavalcanti. o Di Cavalcanti. O Leandro se especializou nas correspondências do Tristão, na epistolografia do Tristão, na correspondência passiva. Ele já publicou um trabalho sobre Tristão se correspondendo com Mário de Andrade, Tristão se correspondendo com Drummond, Frei Beto, Paulo Francis e agora Di Cavalcanti. Pois é. Esse Paulo Francis foi para Globo, como é que chama aquele programa, do domingo de noite? Manhattan Connection, né? Então é engraçado, Tristão, às vezes tem umas coisas que vão dar na sacristia e outras que vão dar na alvorada. Então é isso. Muito obrigado pela presença de vocês e vamos lá. Você não vai apresentar os outros? Desculpe. Tem razão. A Evelyn Balbino é uma professora de literatura e vai tratar do assunto hoje, o aproveitamento de um ensaio do Tristão chamado A Voz de Minas na decifração de um brasileiro que talvez seja o maior literato brasileiro, que é Guimarães Rosa, mas que escreveu um tratado que é uma pedreira para atravessar aqui. Então ela vai explorar essa possibilidade, usar Voz de Minas como chave de leitura. Depois o Guilherme Arduini vai traçar um paralelo com Pernambucano, como é que chama? Ariano Suassuna, entre o Tristão e Ariano Suassuna. E no final, o Alessandro Silva, que estudou a influência dos católicos europeus na obra de Alceu Morosini. Bom, boa noite então a todos, a todas. É um prazer não só estar aqui, né, reencontrando alguns amigos, conhecendo outros,
vários amigos que receberam o convite, vieram, alguns até de longe. Então, assim, agradeço muito a presença de vocês. Agradeço ao Chiquito por mais uma vez ter convidado. De fato, o arquivo do Dr. Alceu, eu acho uma das coisas mais espetaculares desse país, porque, para ser mais preciso, são 32.450 cartas. 32 mil, um arquivo pessoal que reúne 32.450 cartas, é realmente uma fonte, para mim, inesgotável de pesquisa. E não é só isso, é mais uma biblioteca de quase 50 mil volumes. Então, tudo isso lá em Petrópolis, essas 32 mil e poucas cartas, mais os 50 mil livros, formam um conjunto que eu acho que é um conjunto espetacular, que eu venho pesquisando há mais ou menos uns 15 anos, desde a minha época do mestrado. E eu sempre, optei por especializar-me na parte da correspondência dele, na parte das cartas dele, porque não tem como falar tudo, é impossível, e na correspondência dele com os mais diferentes correspondentes que ele teve. Então, inicialmente, eu organizei a correspondência dele com o Drummond, que foram 232 cartas. Depois dele com o Frei Beto e com o Leonardo Boff, que foram mais 56 cartas. Depois com o Paulo Francis, que foi uma pequenininha, foram só 14 cartas, mas 14 cartas muito significativas. Com o Mário de Andrade, que foi publicado agora no início desse ano pela EDUSP, pela editora da USP, foram mais 75 cartas dele com o Mário de Andrade. E acabei de organizar e já enviei para a editora para o ano que vem, para ser publicado para o ano que vem, o Dr. Alceu com o Murilo Mendes, que é um outro epistolário espetacular, que serão 186 cartas entre Alceu e Murilo Mendes. E nesse meio caminho, eu me deparei com o de Cavalcante, que é um epistolário muito pequeno, são apenas 6 cartas que o de Cavalcante mandou para o Dr. Alceu, e que infelizmente não temos as respostas do Alceu para o de Cavalcante, uma vez que o de Cavalcante não organizou o seu próprio arquivo, não montou o seu próprio arquivo, e segundo me disse a própria filha dele, ele tinha, porque um hábito pessoal, jogar fora todas as cartas que ele recebia. Todas. Inclusive as dos modernistas da primeira geração, da chamada geração do modernismo heróico aqui de São Paulo, da semana de 22, nada, absolutamente nada foi guardado, porque ele dizia que carta não é coisa para se guardar. E aí não guardou as cartas que ele recebeu ao longo da vida e, obviamente, não guardou as respostas do Dr. Alceu. Então, é uma correspondência que eu só tenho, digamos assim, um lado, que é o lado das cartas dele para o Alceu, essas 6 cartas, e alguns trabalhos que o Alceu publicou na imprensa, crônicas que ele publicou na imprensa da época, sobre o de Cavalcante, especialmente sobre o momento da conversão do de Cavalcante. Então é uma correspondência pequena, mas eu acho que muito significativa. Por que muito significativa? Porque, primeiro, que o de Cavalcante ele sofre, na minha opinião, uma das grandes injustiças, que é muito comum, infelizmente, na cultura brasileira, na história da cultura brasileira, quando a gente privilegia certas figuras e outras a gente meio que deixa um pouco de lado, em termos de biografia. Por exemplo, não temos no mercado editorial uma biografia, tal qual se entende uma biografia do de Cavalcante. O que tem são alguns trabalhos soltos, alguns ensaios, alguns artigos de revista, mas uma biografia completa, a própria filha dele disse que ninguém nunca quis, teve interesse em escrever. Por exemplo, sabe-se da adesão do de Cavalcante ao comunismo nos anos 20, sabe-se da adesão dele ao pensamento de esquerda nos anos 20, nos anos 30, especialmente nos anos 20. Sabe-se de todo o compromisso que ele tinha nos anos 20, no chamado modernismo heróico, que foi o projeto modernista que saiu aqui de São Paulo na semana de 22, aquele compromisso entre arte e política, especialmente em fazer denúncias sociais através da obra artística. Coisa que Portinari fez muito, haja vista aquela série Os Retirantes do Portinari, é muito nesse sentido. De Cavalcante também. E sendo, digamos assim, um comunista, inclusive filiado ao partido, ao antigo partido, foi amigo pessoal do Prestes, inclusive eu soube pela filha dele que ele fez parte durante alguns meses da própria coluna Prestes. Inclusive algumas igrejas no interior de São Paulo, ele afrescou algumas dessas igrejas por conta da passagem da coluna Prestes. É interessante isso, a coluna Prestes, altamente comunista, fazendo afresco dentro de igreja católica no interior de São Paulo, especialmente em Araraquara. Dizem que é o comunismo brasileiro, não sei até que ponto é verdade ou não. Mas em Araraquara, por exemplo, nós temos a Igreja Nossa Senhora de Fátima, que tem um belo afresco do de Cavalcante, que foi feito na época da passagem da coluna Prestes. Ora,
Essa figura que é tão marcante, que inclusive desenhou o próprio convite da Semana de Arte Moderna em 22, uma das pessoas mais... que inclusive a própria ideia da Semana de Arte Moderna, pouca gente sabe, a ideia de se fazer a Semana de Arte Moderna foi pensada em dezembro de 1921, pelo Di Cavalcanti na casa do Paulo Prado. Ou seja, quem deu a ideia de fazer a Semana de 22 foi o próprio Di, por conta da Semana Modernista de Paris, que ele tinha participado em 1917, e então em 21, na mansão do Paulo Prado, aqui em São Paulo, ele deu a ideia do Paulo Prado de fazer a Semana Futurista, que nem se chamava Semana de Arte Moderna. Essa expressão Semana de Arte Moderna é coisa dos anos 30, a crítica literária que vai dar esse nome, porque naquele momento, em 22, foi chamada de Semana Futurista, que foi a ideia do próprio Di Cavalcanti, e o Paulo Prado comprou a ideia em dezembro de 21. Em fevereiro de 22, 2 meses depois, é feita a Semana de Arte Moderna no Teatro Municipal aqui de São Paulo. Conclusão, é aquele pintor, aquele artista totalmente consciente, vamos dizer assim, do compromisso que ele tinha naquele momento de unir esse binômio arte política, arte denúncia, arte comprometida. Era o termo muito que se usava na época, arte comprometida, em oposição àquela ideia da arte acadêmica, que, segundo eles, eram os artistas que não tinham muito compromisso social, muito compromisso em fazer denúncias sociais. Ele, Di Cavalcanti, era desse grupo da chamada arte comprometida. Conclusão. Ser comunista naquele momento, pelo menos teoricamente falando, era você ser contrário a tudo que fosse religioso. Era você ter, naquele momento, pelo menos, especialmente das teorias de comunismo que vinha da Europa, especialmente da Europa, da antiga União Soviética, havia um anticlericalismo, um antissentimento religioso muito grande. Não adiantava, que era difícil você conciliar, era quase que impossível. O programa comunista, ele pressupunha um total afastamento da pessoa que estava envolvida nos grupos e nos partidos ligados à esquerda da época, um total afastamento de tudo que fosse religioso, sagrado, pelo menos, ainda que no íntimo a pessoa não deixasse de crer em Deus, ainda que no íntimo a pessoa continuasse crente em Deus, mas externamente ela tinha que expressar uma total discordância, um total afastamento de tudo que fosse ligado à igreja. Ora, eu tomei um susto no arquivo do Dr. Alceu lá em Petrópolis, até quando eu estava, no início desse ano, fechando a correspondência dele com o Murilo Mendes, quando eu estou naquela coisa de arquivo, porque a gente que fica em arquivo não adianta. A gente vira rato de papel velho, não tem jeito. E aí uma coisa vai puxando a outra, uma coisa vai puxando a outra. Uma carta do Murilo Mendes para o Alceu, dessas que estão na pesquisa que vai ser agora, ano que vem, publicada, o Murilo Mendes fala o seguinte, numa carta de 1945. Tristão, veja o caso do Di Cavalcanti. Ele agora cismou que acredita em Deus. Apenas isso daí, numa carta do Murilo Mendes para o Alceu, esse Tristão, veja o caso do Di Cavalcanti. Ele agora cisma que acredita em Deus. Eu falei assim, mas então assim, vou caçar o que tem do Di Cavalcanti aqui para ver se encontra alguma coisa para confirmar ou não, corroborar e fazer a crítica no rodapé da carta do Murilo Mendes. Realmente, puxa a gaveta daqui, puxa arquivo dali, puxa a gaveta dali, chego até a pasta escrito Emiliano Di Cavalcanti. Eu tomei um susto, porque a primeira carta é uma carta de 1940, de outubro de 1940, onde ele, Di Cavalcanti, comunica ao Alceu a conversão dele ao catolicismo. Não só comunica a conversão dele, em outubro de 1940, como deixa bem claro que ele agora, a partir de 1940, ele vai se afastar completamente de tudo que dizia respeito ao PCB, ao então Partido Comunista do Brasil, que, inclusive, ele vai meter o malho até dizer chega a partir dos anos 50. Conclusão. Eu nunca soube disso, eu estou sendo sincero, eu nunca soube disso até então, porque, volto a dizer, sempre quando se falava de Cavalcanti e Portinari e outros tantos, se pensava sempre nessa ideia da arte comprometida, da arte interligada às ideologias, especialmente de esquerda, vamos dizer assim. E ele, então, nessa carta, de 1940, de outubro de 40, ele diz que ele estava na França, fez um retiro com os dominicanos, com os frades dominicanos, no interior da França, em Lyon, no convento de Sainte-Marie de la Tourette. Então ele faz um retiro com os dominicanos nesse convento, de Lyon, convento esse, inclusive, que foi projetado pelo aquele arquiteto Le Corbusier, um convento, é um convento horroroso, uma arquitetura quadrada de concreto, assim, essas coisas bem Le Corbusier, E ele faz um retiro, então, com os dominicanos em La Tourette, no interior da França,
E segundo ele teve o toque de Deus, o impulso de Deus, e aí então ele se converte. Ora, eu achei realmente muito estranho e até muito interessante do ponto de vista da biografia dele. Por quê? Porque houve um movimento muito forte de conversão religiosa, não apenas na literatura brasileira, como na própria história do Brasil, na minha opinião, que pouco é pesquisado, pouco é dito, muito por preconceito besta de pesquisador, que quando fala em igreja, né, muita gente, né, eu estava até conversando com um amigo meu, professor da Federal de Juiz de Fora, que está aqui participando, há um imenso preconceito, eu digo isso por ser professor de uma universidade federal, sou professor da Federal de Minas Gerais, da UFMG, então dentro da Universidade Federal, dentro do espaço público, a gente quase que, assim, estou dizendo isso pela experiência da UFRJ, onde eu estudei muitos anos, e da UFMG, onde eu trabalho, é quase que proibido você tocar nesses assuntos. É uma miopia ideológica burra, na minha opinião, que a ideia da universidade é a universalidade. E a própria universidade, na Idade Média, ela surge nos ambientes da igreja, ou seja, nos ambientes das antigas catedrais. As primeiras universidades são os colégios episcopais, são os cabidos medievais das universidades medievais que formam o conceito de universidade na Idade Média, na época da chamada escolástica. Então não vejo porquê de se discutir esses assuntos, mas é algo que a gente enfrenta no dia a dia da universidade. E quando eu peguei essa carta e vi essa questão da conversão do Di Cavalcanti, eu lembro de todo o movimento que foi de conversão de escritores no Brasil. E esse movimento de conversão de escritores ao catolicismo aconteceu muito na França. Tem um impulso muito grande na França na década de 10, década de 20, com vários escritores como André Morroux, Georges Bernanos, Léon Blois, Paul Claudel, Jacques Maritain, Mauriac, ou seja, vários escritores que têm esse movimento de conversão e que isso chega ao Brasil com muita força, inclusive o próprio Dr. Alceu é um convertido em 28, segundo ele, um reconvertido, que ele passa por uma reconversão. Enfim, há esse movimento de conversão. Só que na biografia do Di Cavalcanti, no pouco que se tem sobre ele, isso não é dito, isso não é falado. Ora, isso é interessante por quê? Porque mostra essa outra dimensão do artista, essa outra dimensão do pintor, e essa outra dimensão do pintor que vai iniciar essa correspondência com o Alceu na perspectiva de quê? Na perspectiva de ter nele alguém com quem ele vai poder conversar, com quem ele vai poder dialogar nessa pós-conversão. Porque naquele momento, especialmente nos anos 30 e anos 40, converter-se para o convertido era muito complicado, no caso o artista que eu estou falando, porque ele sofreu muito preconceito, inclusive até para publicar. Várias editoras não aceitavam naquele momento. Por exemplo, o Murilo Mendes reclama muito disso, Jorge Lima reclamou disso muito com o Alceu, inclusive na correspondência do Alceu com o Jorge Lima, isso é dito. Um outro que reclamou muito disso foi o próprio Lúcio Cardoso, autor um dos romances mais espetaculares do Brasil, que é a Crônica da Casa Assassinada. Ou seja, Lúcio Cardoso fala que após a conversão dele, a José Olímpio não queria mais publicá-lo. Murilo Mendes diz que depois da conversão dele com a morte do Ismael Neri, em 1934, a José Olímpio não quis mais publicar o Murilo Mendes. Então isso aconteceu com vários artistas naquela época, por quê? Porque converter-se, passar para o lado do centro Dom Vital, ou seja, passar para o lado dos católicos, dos intelectuais, dos escritores católicos, muitos deles, né, no entorno do centro Dom Vital e no entorno de Tristão de Ataíde naquele momento, era muito complicado. Uma das motivações de se ter criado a editora Agir, da qual o Dr. Alceu fazia parte, né, da própria direção e fundação da editora Agir, era exatamente isso. Ou seja, era dar um espaço de publicação para vários escritores, vários poetas, vários artistas que não conseguiam publicar em outras editoras, especialmente na José Olímpio, que era a maior editora da época. Ora, não se sabe, daí eu acho que a falta de uma boa biografia do Di Cavalcanti talvez responderia isso, né? Não se sabe até que ponto o Di Cavalcanti ele foi neutralizado em termos de métier artístico, em termos, né, de vernissagem, em termos de exposições, após a conversão dele. Sabe-se que ele passa por uma crise financeira muito grande a partir dos anos 60, ele morre em 76, e ele passa por um processo terrível de problemas financeiros nos anos 60. Agora, a filha dele, que mora lá no Rio, a Elizabeth, eu andei conversando muito com ela, após até a publicação dessa carta no Globo, aqui no Estadão, aqui em São Paulo, e ela falou que o pai reclamava que ele foi deixado para escanteio
após a conversão dele ao catolicismo em 1940. Deixado para escanteio, naquele momento era sofrer uma certa censura, vamos dizer assim, pela classe artística, inclusive, que continuava ainda com aquele programa, que era um programa muito próprio da Semana de Arte Moderna, da Semana de 22, da arte como instrumento de denúncia. Mas é interessante que o Di Cavalcanti, ele não deixa totalmente essa questão de denúncia, vamos dizer assim. Claro está, que ele não vai mais, né, repetir aos quatro cantos o Manifesto Comunista, conforme ele fez em várias palestras nos anos 20. Mas algumas imagens que eu vou mostrar aqui para vocês, pouca coisa, mostra mais ou menos um pouco disso que eu estou falando. Né? Essa aqui, não encontrei nenhuma foto de Tristão com o Di Cavalcanti, infelizmente. Isso aqui é uma montagem que o Jornal o Globo fez no mês passado, né, para divulgar esse trabalho. O Di aqui pintando. Engraçado, tem poucas fotos do Di Cavalcanti. Interessante isso. Doutor Alceu do outro lado. Isso aqui é só para vocês terem uma imagem, uma ideia das cartas do Di Cavalcanti. São 6 cartas. Eu peguei apenas a primeira página de 3, porque a carta que comunica a conversão é uma carta que o original tem 8 folhas, então não dá para colocar tudo. Di Cavalcanti, ele opta em manuscrever, e nenhuma carta dele, inclusive para o Mário de Andrade, para a Tarsila, para outros artistas, ele nunca datilográfica, ele sempre opta pela manuscrítica, né? É interessante que na correspondência dele para Mário de Andrade, que está aqui no IEB, da USP, no Instituto de Estudos Brasileiros da USP, toda a carta que ele manda para o Mário, são 29 cartas do Di Cavalcanti para o Mário de Andrade, tem pintura. Ele fez vários croquis de pintura e escrevia no entorno do croquis da pintura. Para o doutor Alceu, ele não fez nenhum desses croquis, não. Após essa carta de 40, que é a que ele comunica a conversão dele, o doutor Alceu escreve esse artigo no O Jornal, o nome do jornal era O Jornal, que era do Assis Chateaubriand, era um dos jornais dos Diários Associados. E esse artigo do Tristão, que é espetacular, assim, muito bem escrito mesmo, que se chama Volta a Deus, onde ele comunica a conversão do Di Cavalcanti. Esse artigo foi publicado em O Jornal, lá no Rio, e no Estadão, aqui em São Paulo, tudo nos anos 40. Né? No arquivo do Estadão também está esse mesmo artigo aqui. Esse aqui é só para vocês terem uma ideia, o que nos anos 20 era considerado, pela esquerda, vamos dizer assim, uma arte de denúncia, um modernismo de denúncia, uma pintura de denúncia, né? Eu sendo o Di Cavalcanti um bom representante disso. Por exemplo, temos, né, cenas com imagens bem populares lá na direita, e aqui em cima, não sei se vocês percebem, o Di trabalhava muito também com gravuras. E, em geral, sempre quando ele pinta ou grava policiais, tem esse tom pejorativo do policial ser um tanto demonizado. Ou seja, segundo a própria filha, ele era muito amigo do Graciliano Ramos. E o Graciliano Ramos tem aquele capítulo, famoso capítulo do Vidas Secas, que é aquele capítulo que se chama Soldado Amarelo. E naquele capítulo Soldado Amarelo, o Graciliano Ramos, né, o personagem do Soldado Amarelo, que é uma espécie de metáfora do Estado, metáfora, né, da polícia, do Estado, vamos dizer assim, ele traça o perfil muito ruim. Inclusive, o Soldado Amarelo é quem vai torturar o Fabiano até dizer chega. Então, segundo a filha dele, Vidas Secas é o romance. Soldado Amarelo é um capítulo do Vidas Secas, né? E aí é nesse capítulo que a figura do Soldado Amarelo que vai meio que torturar o Fabiano, né? Que ele está preso, e aí o Graciliano um pouco exagera, vamos dizer assim, na figura do Soldado Amarelo, porque o Soldado Amarelo, inclusive, ele usa de facão, né, para ameaçar o Fabiano. E aí, claro, a filha me diz que o pai, o Di Cavalcanti, por ser muito amigo do Graciliano, sempre que pintava ou gravava um policial ou um soldado do exército, coloca sempre com a cara feia, muito barbudo, com um tom pejorativo, para dizer o seguinte: são figuras do mal, né? E aí, isso, nos anos 20, era uma forma, inclusive, de se fazer a denúncia política através da arte, né? A conversa está ótima. Posso só concluir agora? São os dois últimos aqui. Esse aqui é também um outro trabalho do Di Cavalcanti, que é pintar o subúrbio, especialmente o subúrbio com as festas populares do subúrbio, carnaval. Isso, naquele momento, era também considerado uma arte de denúncia, ou nem tanto de denúncia, mas uma arte comprometida com a causa popular, né? Bom,
Do de Cavalcante, terminando, além dessas 6 cartas, tem as dedicatórias, porque o Di escreveu 2 livros em vida, e desses 2 livros em vida, um deles ele faz essa dedicatória para o Dr. Alceu. Inclusive, esse livro é dedicado ao Alceu, né, dos anos 60. Só para quem não conhece, aspectos do arquivo do Dr. Alceu lá em Petrópolis, a famosa Casa Azul, que muita gente pergunta onde é que estão essas cartas. As cartas estão nessa casa, né, a família conhece bem, né, a casa dele lá em Petrópolis, na Rua Mosela. E aqui é só o arquivo dele, algumas imagens do arquivo dele, com ele lá no finalzinho, aquela foto de 79. Né? E com isso, então, eu termino. Peço perdão por passar do tempo. Depois nas conversas, se alguém quiser perguntar mais alguma coisa, fique à vontade.